E aí pessoal, estamos aqui de volta ao nosso módulo de orgânica para a nossa 7ª aula, em que hoje nós vamos falar sobre uma introdução à nomenclatura de compostos orgânicos. Por que introdução? Porque tem uma série de regrinhas mais para frente que a gente vai ver que são um pouquinho mais avançadas, mas todas vão partir da base que a gente está falando agora, tudo bem? Então o que acontece? A nomenclatura dos compostos orgânicos ela tem uma regrinha, ela precisa de pelo menos 3 etapas. Uma delas é a gente identificar a cadeia principal do carbono. A outra coisa que a gente vai fazer são os tipos de ligações entre os carbonos. E nos finalmente, a função a qual ela pertence. Então, basicamente daqui, a gente vai juntar esses 3 pedacinhos. Então, a gente tem um prefixo, uma parte no meio ou intermediária, e nós temos um sufixo, que vai ser da função. Ou seja, pré, meio, pós, para chegar no nome, tudo bem? E aí, vamos lá. O que é que essa cadeia vai estar falando para a gente? A cadeia de carbonos, gente, ela vai falar de quê? Ela vai falar da extensão, da quantidade de carbonos que a gente vai encontrar. Se a gente tiver um carbono, vai ser et. Met, na verdade, desculpe. Se a gente tiver 2 carbonos, vai virar et. 3 carbonos, isso vai virar prop. 4 carbonos vai virar but. 5 carbonos, até aqui os nomes parecem que não tem nada com nada, né? Mas olha que interessante, 5, pent. 6, o que é que o Brasil deixou de ser? Ex. 7, ep. E por aí vai. Daí para frente, do 7 para frente, todos são realmente com números. Então o que é que acontece? A gente vai ter que fazer um esforcinho no começo para gravar de 1 a 4, mas não é muita coisa. É o met, et, prop e but. Vocês podem estranhar um pouquinho esse daqui a princípio, mas se vocês fizerem todo dia, vocês vão lá, pegam uma cadeiazinha qualquer, vai na internet e olha, cadeia carbônica, e você dá o nome dela, em 1 ou 2 semanas isso aí já vai estar saindo naturalmente. E eu não estou nem dizendo de passar muito tempo, é todo dia pega uma cadeia, tipo, olha e dá o nome. Tudo bem? Além disso, a gente tem a parte das ligações entre os carbonos. E eles dariam o quê? Eles dariam a parte intermediária. Então, inclusive, deixa eu mudar aqui. Esse pedacinho é o nosso prefixo. E dessas ligações, gente, pelo que a gente viu antes, pode acontecer o quê? Pode acontecer ligações simples, pode acontecer ligações duplas, triplas, mas pode ser que a gente tenha também 2 duplas. Tudo bem? Então, as simples, gente, elas vão ter intermediário an. Nas duplas, em. Nas triplas, in. Quando a gente tem 2 alguma coisa, a gente é bi ou di, né? Então, 2 duplas seria di, em. Tranquilos? Vamos lá, daqui a pouco vai encaixar tudo. E na função, a gente vai tirar o... Na função a gente vai tirar o sufixo. E quais são as funções, gente? As funções é uma das coisas que tem um bocadinho. São 23 ao todo, mas a gente não vai ver todas. E nessa aula, eu só vou colocar algumas para vocês verem como é que funciona. Nas próximas aulas eu vou explicando as funções, uma a uma, com detalhes, inclusive, de o que é que elas fazem, quais são as características delas, o que é que constitui aquela função e como que a gente pode fazer a nomenclatura dela, por exemplo, a parte do sufixo. Então, eu vou colocar algumas só para a gente ter ideia do que é que acontece. Os hidrocarbonetos, que vão acabar com O. Os álcoois, ou seja, o álcool que acaba com ol. E a gente vai ter os aldeídos, que vão acabar com al. Não se preocupem por enquanto com o que é cada um deles. Eu vou dizer para vocês quando a gente estiver olhando, tudo bem? Então, vamos lá. Agora que a gente sabe disso, deixa eu pegar alguns exemplos para a gente resolver. Por exemplo, aqui. Deixa eu puxar esta cadeia para cima. Vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que fazer então, gente, é o quê? É identificar a cadeia principal, que é a parte mais longa de carbonos. Então, de carbono a gente tem só esses 3 aqui mesmo, né? Certo. Então, já que a gente sabe da cadeia, ela tem 3 carbonos. Então, ela vai ser prop. As ligações entre os carbonos, gente, só tem simples, né? Então, vai ser an. E esse daqui especificamente, ele vai ser um aldeído, porque ele está acabando com uma ligação dupla com o oxigênio. Então, al.
Não se preocupe com o porquê disso. Ele é um aldeído. Então esse seria o propanal. Tranquilos? Vamos dar uma olhada aqui em outro exemplo. Deixa eu pegar aqui esse outro, gente. Eu já vou inverter um pouquinho a ordem aqui, que eu já vou dizer para vocês qual que é a função dele. Ele vai ser o quê? Vou colocar aqui mais uma linha. Ele vai ser um hidrocarboneto, então ele acaba com O. Agora vamos dar uma olhada como que a gente chamaria ele. É a cadeia principal dele, gente. Vai de onde para onde? Aparentemente ele é uma reta, né? Então, simplesmente vem para cá. Beleza. Então tem quantos carbonos aqui? 1, 2, 3, 4. 4 carbonos, ele é but. E as ligações, gente? Simples, simples, opa, dupla. Então se a dupla vai ser em. Então esse aqui seria o nosso buteno. Ok? O que mais que a gente pode falar? Pega aqui o CH4. Tá aqui. CH4, cadeia, só tem um carbono. Então ele vai ser o quê? Met. Ligações do carbono. An. Não tem nenhum outro, inclusive, né? E ele é um hidrocarboneto, então, O. Então esse aqui seria o metano, que inclusive a gente costuma utilizar ele como sendo gás inflamável. Tudo bem, pessoal? Mas e se a gente tivesse o contrário agora? Se a gente tivesse o nome da função, dá para a gente chegar na estrutura? Dá. Vamos dar uma olhada, tem alguns exemplos aqui. Penteno. Como que a gente faz então cada um desses? A gente quebra o nome. É pent, em, não, vamos mudar aqui, e ó. Então, pent, ele tem o que, gente? Ele tem 5 carbonos, né? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. A gente começa colocando o esqueletinho só com ligações simples. Mas a gente está vendo aqui que ele tem em. Então ele tem uma ligação dupla. E a gente está vendo que ele acaba com O. Então ele é um hidrocarboneto. Ou seja, todo o resto é hidrogênio. Esse aqui já tem 3, 4. Esse aqui já tem 2. Pronto. Fechou as 4. Esse é o penteno. Vamos dar uma olhada então. O butano. A gente sabe que ele também é um hidrocarboneto. Então, ele vai acabar com o que, gente? O. E ele tem somente ligações aqui simples. Então, vamos nessa. But. Ele tem quantos na cadeia principal? 4. Então, nós vamos ter 1, 2, 3, 4. E as ligações dele são todas o que, gente? Simples, pelo que a gente está vendo no AN. Então, basicamente, com o resto, a gente completa as 4 ligações com hidrogênio. Tá aí o butano. Etino. Vamos dar uma olhada. Como é que a gente quebra ele, gente? Et. Depois a gente vai ter o in e depois a gente tem o O. Então, o que é que acontece? Et são 2. Então, 1, 2. In quer dizer que a ligação é tripla. Então, a gente tem 1, 2, 3. E como ele é um O, hidrocarboneto, o resto a gente completa com hidrogênio. Tranquilos? E o propeno. Vamos dar uma olhada. Prop, pelo que a gente está vendo, calma lá, vamos quebrar primeiro. Prop, em e O. Então, prop é de 3, né? Então a gente vai ter 1, 2, 3 carbonos. O em quer dizer que vai ter uma ligação dupla. E o O quer dizer que a gente vai completar o resto com hidrogênio. Agora ele tem 4, esse aqui precisa de 1, esse aqui ele precisa de mais 1, 2, 3. Tranquilos? Então, essa é a regra geral para a nomenclatura dos compostos orgânicos. Ela vai funcionar certinho quando a gente tiver o quê? Cadeias abertas e normais, ou seja, sem carbonos pendurados por aí, ou sem outros grupos funcionais. Nas próximas aulas a gente vai ver como que a gente faz para dar o nome disso. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham entendido, espero que esteja tranquilo e até a próxima. Qualquer dúvida, estou aqui.